Olá, sou Mariana Henriques, bem-vindo ao meu canal e este é o último vídeo da série sobre o livro Empatia Assertiva da Kim Scott. E nesse livro a gente vai falar sobre avaliações de desempenho. E avaliações de desempenho é aquela reunião formal que acontece pelo menos uma vez por ano nas organizações para que as pessoas sejam avaliadas dentre aquilo que foi esperado delas e o que elas entregaram para saber se elas vão receber algum aumento, se elas vão receber promoção, se elas precisam ali de um plano de desenvolvimento e etc. Então, avaliações de desempenho costumam ser reuniões mais formais do que aqueles feedbacks e conversas improvisadas que a gente veio falando ao longo dos outros vídeos aqui sobre o livro da empatia assertiva. Quando não existe avaliações formais, aquelas conversas individuais, aqueles feedbacks improvisados, aqueles 3 minutinhos entre reuniões, eles passam a ser mais importante ainda, porque são nesses momentos que você tem a chance de desenvolver as pessoas, de mostrar o que elas precisam melhorar, de elogiar e criticar, né. Agora, se você está numa organização, numa empresa em que existem avaliações de desempenho formais, essa é a chance de trazer visibilidade para coisas e o feedback improvisado talvez não tenha, deixado tão claro ali ao longo do período entre uma avaliação e outra. Como então, ela sugere que a gente conduza essas avaliações de desempenho, né? O que é esperado da liderança e das pessoas durante essas avaliações de desempenho? O primeiro ponto que ela traz é que a avaliação de desempenho, quando elas são feitas formais, elas não é o momento para as pessoas ficarem surpresas. E como assim? As pessoas elas não podem ficar surpresas com alguma avaliação negativa. Porque é importante que entre uma avaliação formal e outra, você tenha feito conversas individuais com elas, para que elas saibam que elas precisam melhorar. Então, se a pessoa chega na avaliação de desempenho e é surpreendida com alguma situação, quer dizer que esses feedbacks ou não aconteceram ou não foram verdadeiros no sentido de desenvolver essas pessoas, né? De confrontar diretamente e se importar pessoalmente. Porque se essas conversas aconteceram, a pessoa já sabe os pontos que ela precisa melhorar e por que que aquele ponto está como negativo ou positivo na avaliação de desempenho. Outra situação. Para fazer a avaliação de desempenho, a gente pode também usar uma técnica de feedback 360 graus. O que é o feedback 360 graus? É aquele feedback onde você pede para que as pessoas avaliem você num âmbito de 360 graus, ou seja, seus líderes, seus pares e se você tiver seus liderados. Então, quando acontece essas avaliações, ela ajuda a liderança a ver do ponto de vista de outras pessoas como está o seu desempenho, no sentido de não enviesar com um único ponto de vista da liderança e também entender se o que você vê, as outras pessoas também veem. Se isso for possível, faça, porque é importante saber qual é o impacto que essa pessoa causa em você, que é líder, e também nas pessoas que estão ali trabalhando lado a lado com elas. E isso ajuda a não formar uma opinião unilateral. Outra situação que é bem comum, inclusive, das avaliações de desempenho, é pedir que as pessoas façam uma autoavaliação. E o que que é essa autoavaliação? Basicamente, a mesma avaliação que você vai fazer, porque geralmente, né, quando são avaliações formais, existe ali uma tabela, um Excel, um documento, alguma coisa com os pontos ali concordados, né, no início, aqueles objetivos, e aí a pessoa ela pode avaliar onde ela está em cada um daqueles pontos, e você também, como liderança, vai avaliar essa pessoa. E depois esses dados eles são comparados para ver se a pessoa se vê da mesma forma que a liderança a vê. E assim, a gente já consegue começar uma conversa com essa pessoa, ou seja, você consegue se preparar melhor. Às vezes ela está se julgando muito pior do que ela realmente está em algum ponto, às vezes essa pessoa está se julgando muito melhor do que ela realmente está em outro ponto. Então, a autoavaliação ajuda também a organizar as ideias e criar abertura para que esse diálogo aconteça.
né. Então essa conversa entre o que a pessoa se autoavaliou e como você avaliou ela, é muito importante também essa comparação e é muito rica essa discussão, para que todo mundo fique alinhado. Anote também os assuntos que deseja trazer na avaliação de desempenho. É muito fácil a gente falar que precisa ter uma conversa muito séria com alguém e deixar de fazer na hora por algum motivo. "Ai, não estou bem, eu não estou preparado", estou fugindo realmente daquele assunto, daquele ponto. Então, quando você anota e você faz uma listinha dos pontos que você precisa conversar com essa pessoa, você consegue se comprometer melhor com aquilo. Por quê? Porque você tem um checklist de coisas que você precisa fazer. E aí você precisa obrigatoriamente passar por todos esses pontos. Isso evita que você fuja dos conflitos e que você realmente passe por assuntos que são desconfortáveis, por assuntos que são mais críticos e por assuntos que realmente precisam ser passados ali naquela avaliação. E mais importante do que isso é você lembrar que você não vai avaliar uma pessoa só, a não ser que você seja líder de uma pessoa, mas se você é líder de um time, por mais que seja, sei lá, 3, 4, 5 pessoas, essas pessoas elas merecem ter você bem para avaliá-las. Então você precisa se cuidar primeiro. Evitar fazer muitas avaliações de desempenho uma atrás da outra, porque quando a gente faz uma avaliação de desempenho, é natural que conversas difíceis aconteçam e que a sua energia, ela seja gasta ali, né, que a gente tem a nossa energia e às vezes conversas pesadas, assuntos complicados ou assuntos mais críticos, eles acabam ali tomando muito da nossa energia e pode prejudicar a próxima avaliação se você ficou marcando uma atrás da outra, né. Então se programe bem para fazer isso. Especialmente se você tem muitas pessoas para avaliar. Fazer intervalos, ou tentar fazer uma de manhã e uma à tarde, para ter aquele momento, de descanso, ou fazer uma pessoa por dia, se for possível, mas tente olhar para você e ver se você está num bom momento para fazer essa avaliação. Porque a gente nunca sabe, essas interações com as pessoas são pessoas. E imprevistos acontecem, conversas difíceis podem emergir, e se você já tem na sua listinha lá no checklist um assunto específico e que você considera crítico, saiba que você precisa também estar ali preparado no seu espírito, né? No seu, como é que eu posso dizer, na sua você precisa preparar sua energia para ter aquela conversa, né, para que ela seja uma conversa realmente efetiva, que você ajude, e não uma conversa que você só quer ter para se livrar, né, não pode fazer isso, não é justo com a pessoa que você está avaliando. Outra situação que ela cita é fazer feedback e feed forward. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente gasta um tempo na avaliação olhando para o passado, mas a gente também gasta um tempo olhando para o futuro. Ou seja, ela sugere usar metade do tempo para olhar para o passado, olhar as entregas, o desempenho, como foi, o que que precisa melhorar, e a outra metade dessa avaliação planejando as ações que serão tomadas para melhorar no futuro, ou seja, o foco no futuro, ele ajuda quem está bem a continuar melhorando, né, afinal de contas, se a gente sair de uma avaliação: "Olha, parabéns, você entregou tudo, não sei o quê", sem um plano futuro, essa pessoa ela pode ficar confortável demais ali e parar de crescer, estagnar. Agora, se você tem, um plano de ação: "Olha, você está indo super bem, vamos continuar então melhorando isso, isso, isso", e fazendo um plano, essa pessoa vai continuar melhorando gradativamente. Agora, se você tem uma pessoa e não tá bem, você faz a avaliação dela, ó, você não tá bem, não vai ganhar promoção por causa disso e acaba a avaliação ali, você também tira dela a oportunidade de um plano de melhoria, de um acompanhamento mais aprofundado, de um treinamento que possivelmente ela precise fazer no futuro. Então, tudo isso, a avaliação de desempenho, mais importante do que o resultado, é o plano de ação para próximo período, para aquele próximo período entre a atual avaliação e a próxima avaliação.
E durante esse período, a pessoa foi avaliada, tudo certo. Agora, durante o período entre uma avaliação formal e outra, é importante que você tenha ali momentos de checkpoints. Aquelas você pode usar os mesmos momentos que você já tinha de conversas individuais, one on one, etc, para ter esses checkpoints, ou você pode estabelecer ter esses momentos só para checkpoint do plano de ação que foi definido na avaliação de desempenho. Isso é para quê? Para garantir que as pessoas elas estão focadas em melhorar aquilo que foi combinado. Porque se a avaliação de desempenho acontece uma vez por ano e de um ano para o outro a pessoa não melhorou nada o que ela precisava melhorar, você também é culpado por isso, não só a pessoa, porque é o seu trabalho acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas através das conversas, dos feedbacks e do treinamento, orientação e tudo mais. Então, você também é responsável pelos resultados das avaliações de desempenho junto com as pessoas do seu time. E, às vezes, a gente precisa entender o melhor momento para entregar o resultado da avaliação. Se você fez a conversa e aí você já tem o resultado naquela conversa, você pode escolher entre falar com ela antes ou depois. Na experiência da Ken Scott, ela cita no livro que quando ela começava a avaliação de desempenho já com o resultado, muitas vezes a pessoa ela simplesmente parava de ouvir porque ela começava a pensar sobre o resultado que você deu. Por exemplo, se ela foi bem, ela já não escuta mais nada, porque ela foi bem, nossa, que bom, tô feliz, já está fazendo planos com o dinheiro que ela vai ganhar a mais. Agora, se ela foi mal, ela vai ficar ali naquele mundo, meu Deus, e agora? Será que eu vou ser demitida e não sei o quê? E começa a entrar num outro turbilhão de sentimentos. Então, nem sempre é bom abrir a avaliação já com o resultado. É importante ter a conversa, ter ali. Claro que precisa gerenciar as emoções da outra pessoa, se ela estiver muito nervosa, etc. Tudo aquilo que a gente viu nos outros vídeos também se aplica para a conversa da avaliação de desempenho, né? E aí você consegue, através, né, de cada pessoa, da sua avaliação ali do momento, entender qual é o melhor momento para entregar, seja por escrito, seja oficialmente o resultado da avaliação. E tudo isso ela traz ali no livro para que você consiga avaliar melhor, sendo você, você estando numa empresa onde existe avaliação de desempenho formal ou não. E perceba que tudo o que ela cita nesse livro, ela fala ela sempre traz a importância de conhecer as pessoas, se importar com elas, confrontar diretamente e ser assertivamente empático. Ou seja, utilizar ali a sinceridade radical para melhorar o desempenho delas, para ajudá-las a crescer, né? Então, este é o último vídeo da série sobre o livro. É claro que este não é o último assunto que ela traz, contudo, os demais capítulos do livro é mais uma revisão e uma aplicação e como você aplica. Então, eu sugiro muito que você leia o livro, que você olhe os pontos e aplique pelo menos parte dessas práticas se você já é líder, porque é um livro que traz muita riqueza na forma como a gente pode ser um líder melhor, gerir melhor as pessoas, ter conversas mais construtivas, se preparar melhor para liderar. Porque a liderança, ela é uma responsabilidade. Muitas pessoas veem a liderança como um prêmio, como algo que a gente ganha porque a gente mereceu. A gente pode até ganhar porque mereceu, mas ela carrega junto uma grande responsabilidade. A partir da hora que você começa a liderar pessoas, você é responsável também pelo seu desempenho, pelo desempenho delas, pela orientação que você dá para elas, pelo crescimento, pelos resultados e por tudo o que você pode gerar ali com aquela equipe, com aquelas pessoas. Então entenda que a liderança é uma responsabilidade. Leia o livro, é muito rico, tem muita informação que talvez eu não tenha passado aqui nesses vídeos. Eu espero que você tenha gostado dessa série, que ela tenha feito sentido para você e que ela tenha te ajudado a se tornar uma melhor liderança. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima série.